Hoje, mais uma vez, você foi hostilizado por alguns torcedores e eles pediram a sua saída. No entanto, o Pedrinho é um presidente muito próximo do torcedor. E qual o reflexo que você vê do Coutinho nessa proximidade com o torcedor? Apesar que hoje o Felipe Coutinho não foi tão bem e até foi vaiado por alguns torcedores. Com relação ao Coutinho, o que você acha do custo-benefício dele em relação às finanças do Vasco? O Coutinho eu vou falar rápido, que eu já falei outras vezes, podia pegar a fala das minhas anteriores. O Coutinho é um presente do Vasco, é um jogador extremamente diferente, tem genialidade e é muito bom. E o torcedor dá no direito de banhar, de me xingar e de hostilizar. Em relação ao Pedrinho, ele é o proprietário do torcedor do Vasco e é o presidente. Eu falei para vocês mais uma vez que o cara faz um bem enorme ao futebol. Eu tenho que falar em relação ao Pedrinho, isso, a hostilidade da torcida é normal. Não é nada, o time não ganha, o torcedor tem que vai ver o time tá. Não tem nenhum problema nisso. Foi perguntado se o Diniz se preocupa das principais jogadas do Vasco serem praticamente criadas só pelo Andrés Gomes e por que o Marino, que tem grande expectativa, apesar de que ainda não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, e o GB, que está praticamente negociado para sair do Vasco, tem mais minutos jogados do que o Rojas, que quando entrou entregou mais resultado e foi bem mais participativo. O Marino, como você disse, tem expectativa. Se a gente não colocar o jogador que tem expectativa, a gente não sabe. Então o jogo estava pedindo um cara igual o Marino, que o jogo estava pelo lado, um jogador que era a ideia ter o Andrés Gomes do lado e o Marino do outro. E ele é um cara que ele vai começar a entregar em algum momento. O Marino, porque ele foi um jogador muito bem avaliado, por nós, por vocês também, e teve uma expectativa grande. E o Rojas entrou depois, o GB, ele entrou porque você deve achar que o GB no jogo do Botafogo, que é um jogo que tinha característica muito parecida com essa, tinha um cruzamento de bola aérea e era um jogador interessante. A gente cruzou, não sei quantos cruzamentos a gente teve, a gente chegou no último terço do campo 51 vezes, o Bahia chegou 13. Então as jogadas terminaram muito em cruzamento. E o GB era um cara alto, com presença de área, como ele quase fez um gol por conta da presença do GB. Ele cabeçou uma bola para trás, o Puma chegou e bateu de esquerda, podia ter saído do gol ali. Então a mexida, a lógica da mexida, ela estava correta. Depois o Rojas entrou meio por trás, a gente estava muito na frente, justamente, que ele tem um passe muito bom, entrou bem de novo. E não teve muita oportunidade de estar de fora da área, mas eu concordo que ele entrou bem. E com o tempo, é questão de tempo, ele tem mais minutagem, muito provavelmente. Qual é o seu sentimento nesse momento? E o que é importante ser dito? O sentimento é de frustração total. E o torcedor tem que estar bravo e chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. A equipe não ganha. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia estou 7 vezes, nós estamos 20. A gente entrou no último terço do campo 51 vezes. A gente teve oportunidade mais do suficiente para virar o jogo, não virou. Agora, se tem alguém para vaiar, eu sou o cara para vaiar mesmo. E eu estou aqui para sustentar isso. E dar resposta mais positiva e o time começar a ganhar jogo. Senão a gente vai ser hostilizado mesmo. E eu vou ser o mais hostilizado. E eu estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter, e não é de hoje, no Campeonato Brasileiro desse ano aqui, converter as oportunidades em gol. O Bahia não teve nenhuma grande chance. A gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou na hora, de maneira meio que improvisada, que não era uma jogada que estava mapeada pela gente, pelo Bahia, ele não fez essa jogada nos últimos 10 jogos. E ali, pelo que a gente ficou sabendo, o Everton que culminou na hora, ele botou a bola e o cara sempre teve a necessidade de fazer o gol. Onde o Vasco teve mais dificuldade hoje? Na construção, na ocupação de espaço ou na tomada de decisão no último terço? Eu acho que a gente, em relação à sua pergunta, do que você falou, acho que a gente faltou foi inspiração para acertar um chute, um cruzamento, as chances que a gente teve, então, cabeçada do Nuno, cabeçada do Puma, chute de fora da área, de dentro da área também. E um pouco mais de inspiração. O que a gente errou no jogo hoje, no primeiro tempo, da parte de tarde, a gente estava subindo a marcação de maneira equivocada, apressada, abrir no centro do campo, e o Bahia saiu de umas 3 ou 4 vezes. Da parte tática, é isso que a gente errou. Nisso, depois que o Bahia a gente começou a empurrar para trás, os espaços ficam mais limitados e a gente foi chegando do jeito que dava. A gente jogou quase sempre cruzamentos dos dois lados, a gente estava com uma boa ocupação no rebote, a gente cedeu poucos contra-ataques, fizemos uns 2 ou 3 contra-ataques perigosos para o Bahia, mas a gente não teve inspiração suficiente para empatar e virar o jogo.
Você chegou ao 52º jogo sob o comando do Vasco e já chegou à sua 21ª derrota. Isso tem gerado críticas e vaias do torcedor. Evidentemente, isso não é apenas por causa do jogo de hoje. Como você se sente com essa pressão e o que a diretoria tem falado sobre isso? Eu vou falar como eu me sinto. Eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz. Não é a primeira vez que você faz isso. Então, assim, eu estou aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números vão mudar. O placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero. Da diretoria, eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel. Eu sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Está tudo bem. Os números já é a 3ª ou 4ª vez que você traz. Então tá bom. Então tá tudo certo. Mas tá tudo, não vou discutir, já estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você está ganhando hoje. Não precisa desculpar, não. Você está ganhando hoje. Comemora. Bom, não. Comemora. Estou aqui para comemorar. Tá bom. Boa noite. Como explicar ao torcedor que, de fato, o Vasco cria, o Vasco chuta, mas a bola não está entrando? Como explicar que os números não correspondem ao que realmente foi apresentado? Não tem muito como explicar isso para o torcedor. O torcedor quer vitória. Esses aí são os números que acontecem. São os números de derrotas, que é o que mais machuca, e o placar final do jogo ele é soberano. Nunca vou questionar isso. A gente precisa ganhar jogo. Se não melhorou um pouco o ambiente, pegou do Botafogo. Se tivesse ganho hoje, o ambiente já está melhor. As perguntas seriam outras. E está tudo certo. Então a gente tem que tocar e fazer o time vencer as próximas partidas, para a gente poder ter paz aqui e conseguir trabalhar. O que se pode tirar como aprendizado de hoje para a sequência do campeonato? Acho que de aprendizado, eu acho que a gente, como eu disse no começo do jogo, a gente subiu a marcação de maneira equivocada, que parece que não tem nada a ver, mas uma dessas subidas equivocadas acabou originando o escanteio do Bahia. Ter mais atenção ainda na bola parada e a gente conseguir aproveitar mais o que a gente tem produzido, porque a gente tem produzido o suficiente para ganhar os jogos. A gente tem oferecido pouca chance ao adversário, mas eles têm sido letais e a gente não tem conseguido colocar a bola dentro do gol. Para você, o principal problema do Vasco está na defesa? Eu não acho que a gente tomou muito gol essa temporada, inclusive no Campeonato Carioca, acho que a gente tinha a defesa menos vazada. A gente tomou 2 gols no fundo, assim, a defesa preocupa quando se oferece muita chance ao adversário. A gente não tem oferecido muita chance ao adversário. A gente não está igual ao ano passado. A gente tem oferecido poucas chances e as poucas chances têm entrado. Se você pegar contra a Chapecoense, a gente não ofereceu chance de gol. O cara fez um gol da intermediária. Hoje fez um gol difícil de acertar. Uma jogada ensaiada de muita precisão. O cara teve muita felicidade. E a gente não ofereceu muita chance. O Léo Jardim fez uma defesa hoje assim, importante, não teve um lance cara a cara, uma bola na trave, um chute fora de dentro da área. A gente defensivamente não foi mal no jogo. A gente tem sofrido gols com poucas oportunidades cedidas ao adversário. Foi perguntado por que o GB, que já está sendo negociado sua saída por empréstimo, foi escalado para o jogo de hoje. Eles têm um interesse em Fortaleza, eles não tinham nada acertado até eles vêm para o jogo, não tinha nada documentado, e era um jogador que o jogo podia pedir a participação do GB como pediu. O jogo se ofereceu, na minha visão, para a entrada do GB, como foi o jogo do Botafogo, como foi o jogo do Vitória, quando ele entrou aqui e fez o gol da vitória o ano passado. Então a gente aproveitou que ele estava aqui, e como não tinha nada documentado, e ele era uma opção para poder entrar no jogo, e eu resolvi colocá-lo. Eu queria saber por que o Vasco não está conseguindo converter as chances criadas em gols e por que as poucas falhas da defesa quase sempre resultam em gol adversário. É difícil explicar. Eu acho que em determinado momento a gente tem um jogador como o Brenner, um jogador, já falei mais de uma vez, um jogador que é um cara preciso para fazer gols. Obviamente a gente perdeu o Ryan, que era um jogador que precisava de poucas oportunidades para chutar e fazer o gol tanto de fora da área quanto de dentro da área, no cabeceio. Mas eu acho que assim, com o volume que a gente tem criado,
Eu acho que é questão de tempo para a bola começar a entrar. Não é normal ter um volume ofensivo tão grande e a gente não conseguiu converter em gol. O ano passado a gente teve uma taxa de conversão alta. Era um time até que fazia muito gol e tomava muito gol. Mas esse ano a gente não está tomando muito gol. Você pegar a temporada toda, e a gente tem cedido poucas chances ao adversário. Eu não sei, saberia te explicar o porquê que está tomando gol com pouca chance, que não é normal. Eu espero que obviamente, a gente tem que ir melhorando, ceder ainda menos chance ao adversário e procurar ser mais preciso na hora de finalizar para a gente conseguir converter as nossas chances e poder vencer as partidas. Nos últimos 4 jogos em São Januário, você venceu 1. Você acha que o fator São Januário está afetando em alguma coisa para conseguir as vitórias? Não acho. Eu acho que aqui é a casa do Vasco, o time tem que saber jogar aqui. Eu gosto muito de vir aqui jogar. Gosto do cenário, mesmo a torcida me vaiando como vai hoje. Isso aqui é a casa do Vasco. A gente tem que aprender a jogar aqui cada vez mais e ganhar jogos aqui. Se estivesse sentindo, assim, não estivesse produzindo, o time não produzisse nada, eu ia estar preocupado com alguma coisa. Então não é isso. A gente tem que colocar a bola dentro do gol.